Boa noite a todos os irmãos. Nós vamos continuar lendo esse termo aqui do livro do Bruce Anstey, que é Definições Doutrinais, né? O termo é o reino, e aí inclui também, né, o reino dos céus, o reino de Deus e outros aspectos do reino. E aí, hoje, a gente vai entrar nessa parte aqui que ele traz 10 semelhanças. Ele fala assim: as 10 semelhanças podem ser divididas em 3 grupos. O primeiro grupo, da primeira à terceira, nos diz que Satanás está fazendo o que Satanás está fazendo no reino. A primeira semelhança. A segunda, é, é, aliás, o próximo grupo, né, o segundo grupo de semelhança, da quarta à sexta, nos diz o que o Senhor está fazendo no reino, apesar do trabalho de Satanás. Ele está falando de parábolas aqui, né, que está nos evangelhos. No evangelho de Mateus 3, precisamente, acho que ele cita essas parábolas. Agora, né, no segundo grupo aí, da quarta à sexta parábola, nos diz que o que o Senhor está fazendo no reino, apesar do trabalho de Satanás. O último grupo, que é da sétima parábola até a 10ª, nos diz o que nós deveríamos estar fazendo no reino como bons súditos. Então, eu acho que são 10 parábolas, né, que são, como ele usa aí o termo, semelhanças, né, e, e ele faz essa divisão aí em 3 grupos. O que Satanás está fazendo, o primeiro grupo de parábolas, a gente vai continuar lendo, mas é só para a gente tentar captar aqui o pensamento do irmão aí. Ele está introduzindo aí joio, as aves, né, que são demônios, fermento, nesse primeiro grupo. Satanás está fazendo no reino. É o que Satanás está fazendo. O Aí Elton, não. Oi. eu acho interessante a gente, na análise de cada uma das semelhanças aí, a gente lê a parábola lá e, e depois a gente voltar para as semelhanças, porque senão a gente fica sem. A gente consegue conectar com a palavra de Deus aí, o que o irmão está querendo trazer aí. Entendeu? Isso. Aham. A gente Com lê, depois certeza. volta, aí fica nesse vai e vem aí, mas Uhum. é importante, porque a palavra tem que estar sendo lida aí, a gente, né, vindo para Aham. nossas mentes aí. E volte aumentar um pouquinho aí, que você diminuiu, pelo menos para mim, né? Ficou um pouco pequeno. Aí, legal. Eu só vou antes da gente ir lá na Bíblia, para a gente ver o texto, né, onde o irmão cita aqui, rapidinho, eu só concluir aqui e a gente já vai lá. Então, como o irmão está colocando aí, né, então o primeiro grupo, né, das 3 parábolas aí, é o que Satanás está fazendo, né, introduzindo o joio, as aves que são os demônios e o fermento, né. O segundo grupo, que o irmão coloca aqui, é o que o Senhor está fazendo, que vai até a 7ª, até a 6ª. E o último grupo de parábolas, que é da 7ª à 10ª, é o que cada um de nós deveria estar fazendo, né, no reino. Então, e agora, como o Wesley falou, a gente vai ler a primeira, e a primeira referência que ele traz é Mateus 13, de 24 a 30 e 37 e 43. A gente vai lá em Mateus 13, a gente lê, né, essa passagem mesmo. Isso. Então, vamos.
24 a 30, vamos. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Só um pouquinho para mim, por favor. Isso. Aí. Vou só repetir aqui. Quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Aí tá ok. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Agora tu desce até o 37, tá? Por favor. Até o 43 agora. 37 ao 43. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí tem uma pergunta aqui, que a gente já podia aproveitar, né? Que é de Ludmila. Ela pergunta: o que é joio? Você quer explicar aí, Wesley, por favor? O joio é uma planta que é idêntica, vamos dizer assim, né? Visualmente ela é idêntica ao trigo, né? Então, quando ele fala aí que o inimigo foi lá, plantou o joio no meio da plantação de trigo que o Senhor, né, tinha plantou, e aí o inimigo foi e plantou o joio, quando cresceu, né, ficou aquela mistura de joio e trigo. Mas a gente sabe que quem planta, né, eles sabem identificar, assim, superficialmente, vamos dizer assim, né, a diferença entre o joio e o trigo. E aí, por isso que a palavra aí fala que eles viram que tinha joio também no meio e quiseram arrancar, e o Senhor não permitiu, porque poderia arrancar junto o trigo. E o próprio Senhor, a partir do verso 17, ele já responde o que é o joio e o que é o trigo aí, né, na parábola. O joio são os filhos, aqueles que são filhos do reino, né? É a boa semente, o joio e o trigo são os filhos do maligno, né? Daquele de Satanás. Ao contrário. Ao contrário, é. Desculpa, ao contrário, desculpa, inverti a situação. O joio, os filhos o joio, o filho do maligno, não é isso? E o trigo são os verdadeiros, que são os cristãos, né? Aqueles que são filhos
de Deus. Eu não sei se a irmã está perguntando nesse sentido de que ela não sabe o que é o joio e o trigo em termos de, vamos dizer assim, das coisas naturais aqui deste mundo, ou o significado que a palavra está querendo trazer, o significado espiritual que tem, né, da parábola, né? Aí eu não sei. Assim, irmão, no caso era nos dois sentidos. Ah, Aí, tá. obrigado pela explicação. Ah, então, nos dois sentidos é isso, né? O joio é uma planta que é muito parecida com o trigo, né? Para a pessoa conseguir identificar a diferença, tem que ser uma pessoa que vive daquilo, lida com plantação de trigo, essas coisas, e ela consegue identificar a diferença entre o trigo e o joio, né? O joio, no caso, é como se fosse uma erva daninha no meio ali da plantação de trigo. E aí, espiritualmente, ou como um princípio de ensino para nós, né, tá falando aqui daqueles que são verdadeiros, o trigo, e os que são falsos, né, é o joio. E a gente não consegue separar os dois. Tanto que o Senhor pede para não tentar tirar o joio do meio do trigo. A gente não consegue. Quem faz isso é o próprio Senhor que vai fazer essa obra aí de separação, né? E isso foi um dos grandes erros da igreja em determinados períodos, e até hoje acho que talvez ainda aconteça isso de uma outra forma, mas da forma mais explícita, vamos dizer assim, né, mais literal, né, teve uma época que a igreja tentou tirar, né, o joio do meio do trigo ali, e com isso arrancou realmente junto os que eram verdadeiros e matou, literalmente, né? Vide as perseguições religiosas, né, da Igreja de Roma, com suas inquisições e tudo mais. Nessas perseguições e contra aqueles que eles diziam que eram heréticos ou bruxos ou outras coisas mais, né, eles também mataram muitos cristãos verdadeiros, cristãos fiéis, só porque não se submetiam, né, à liderança do papado. Então, foi o que o Senhor avisou aí, né? Não arranqueis o joio, porque vocês podem, com isso, também arrancar o trigo. Então, essa é uma obra aí que o Senhor vai fazer. E ele fala que é nos finais do tempo, né? Quando ele fala aqui, ó, assim será na consumação deste mundo, ou consumação dessa era ou desse presente século. Então, aí o Senhor vai fazer essa obra aí de tirar do meio do trigo esse joio aí, né? Aqueles que são falsos. Então, isso não cabe a nós, né? Não cabe a nós fazer isso. Conseguiu entender bem, Ludmila? Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, viu? Entendi sim, irmão. Ok. Lembrando aí, como o Wesley falou, que essas parábolas, né, são representações, né, digamos assim, são histórias representativas com um sentido espiritual, né? Então ele usa aí coisas, né, tipo planta, peixe, aves, coisas do tipo assim, para representar, dar sentido às coisas espirituais, né? Então, essas parábolas, elas têm, como o Wesley falou, aí, um sentido espiritual, mas são, e o irmão usa aqui palavras como semelhanças, né? São 10 semelhanças. Então, aí, para a gente poder compreender o que o Senhor está querendo dizer, né? Espiritualmente. Então, ele vai usar coisas assim do nosso conhecimento terreno aqui para
explicar. Aproveitar, Well, também, e as irmãs também aí, Maria Vânia, tem outras irmãs aqui, irmãos também que estão chegando, Joel, a irmã Sheila, a Ana Carolina, a Cleonice, sei lá, todos os irmãos aí, se tiver alguma coisa, alguém a falar. Entendi, irmão. Bem, bem legal. Entendi, sim. Pode ficar à vontade, irmã Luzi, Alva Caetano, Márcia Amaral, se tiver alguma coisa para explicar, tempo suficiente, viu? Como a gente vem aprendendo, né? Todos nós vamos estar sabendo sempre aqui em parte. Então, o que a gente puder captar, assim, bem claro para nós, vai ser de bom proveito, né? Vamos entender tudo quando estivermos com o Senhor. Mas aqui a gente já pode ir aproveitando. Então, as irmãs aqui podem perguntar, viu? Rebeca, tá entendendo, né, Rebeca? Tudo direitinho. Qualquer coisa pode falar, viu? Ana Carla levantou a mão, Dal, pode perguntar, minha irmã, se precisar. Boa noite, irmãos. A minha dúvida é com relação ao Mateus 13, 31 e 32, que fala da parábola do grão de mostarda. Não teria como explicar um pouquinho? Eu vou ler aqui, né? Porque a gente compreende melhor. Outra parábola, para tentar responder para a irmã essa questão. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aí, no caso, qual seria a dúvida mais assim, específica da irmã? É porque, assim, quando ele fala que o grão de mostarda cresce, né, comparável com o reino dos céus, mas aí vem as aves e se aninham. Aí eu não entendi essa parte, essa questão de que as aves vêm e aninham. E nos outros capítulos vem falar que as aves são os filhos do maligno, né? Se eu entendi direito. No caso, é como a gente está falando, né? Ele usa coisas, né, do nosso, as coisas que tem aqui no mundo para poder fazer representações ou explicações de coisas espirituais, né? E aí ele fala que o grão de mostarda, outra parábola ele propôs dizendo: o rei do céu é semelhante ao grão de mostarda que um homem pegando dele semeou em seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes. Crescendo é a maior, é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O que ele quer dizer aí é que o cristianismo, né, digamos assim, ele seria uma coisa pequena, né? Seria uma coisa pequena, mas tornou-se grandioso. Só que não é a coisa pura em si, né? O cristianismo puro. É esse cristianismo misturado com joio, com trigo e com joio, que é grandioso, né? Aos olhos dos homens. Então, o homem fez do cristianismo uma coisa grande, poderosa, rica e tal. Mas não era essa, digamos assim, a proposta do Senhor, né? Então, o que aconteceu é que o grão de mostarda, sendo uma das menores sementes, crescendo, é a maior das plantas.
Então ela cresceu de maneira anormal, digamos assim, né? Porque a mostarda não é grande, assim, uma árvore grande, naturalmente, né? Aí ele passa a ideia de que a coisa cresceu de forma anormal, ou seja, o cristianismo tomou uma pompa, né? Uma grandeza anormal. Por isso que a gente vê o Senhor falando de onde estiverem reunidos dois ou três, ali é literal, né? Dois ou três. Em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, quando ele fala, e faça uma árvore de sorte que venha as aves do céu e se aninham nos seus ramos, essas aves ele vai explicar, não me lembro em qual versículo, que são, ou sei, Apocalipse, que fala que essas aves são demônios. Deixa eu ver se está aqui, se alguém lembrar. São agentes do maligno, não sei se, como é que está. A gente encontrasse era bom porque entende melhor. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata, foi semeado. Não, acho que não é essa. Espera aí que eu vou tentar achar. Ele começa falando aqui da semeadura. Aqui em cima, Welton. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é no 4, ele vai falar que as aves, no versículo 4, ele vai falar assim, e quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. Aí essas aves falam que são agentes do demônio, né, que desvia ou tenta tirar o que foi semeado da palavra de Deus, para que a pessoa não, não tome aquilo para si, sabe? Então o inimigo ele está o tempo todo, né, tentando atrapalhar a obra de Deus. Então aí fala de agentes, né, do maligno. Aí fala que no 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, o maligno vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, né? Então fala de, mais uma vez aí, né, de Satanás trabalhando contra a obra do Senhor. Então, quando a gente vai lá na palavra do grão de mostarda, ela tem essas duas questões aí, né? Está tratando de duas questões ali, né? O cristianismo, que o homem fez dele uma coisa grandiosa, pomposa, rica. A gente vê isso lá em Apocalipse, né? Em Laodiceia, que fala que ela se acha rica e abastada, né? E tem esse ponto, e o outro ponto aí da parábola do grão de mostarda também, é que são essas aves aí que vieram as aves e se aninham nela. Então hoje, digamos assim, na cristandade, existe Satanás e seus agentes, né, trabalhando para poder transformar, né, o testemunho cristão no que transformou, né? Nessa vergonha, nessa desonra que é, né, o testemunho cristão para Cristo. Ou seja, a ponto das pessoas dizerem, né, que não tem nenhum crédito, né, quando se diz que é cristão, ao contrário, a gente é tratado como pessoas maliciosas ou interesseiras que está, né, professando fé ou usando da Bíblia ou da palavra de Deus com algum interesse próprio, né? Eu não sei se eu consegui explicar, ou outro irmão também pode ajudar aí, ou corrigir também se eu não tiver compreendido direito, explicar direito também. Estou tentando ver, Welton, aqui, que tem uma parte que o senhor fala que as aves faz parte do maligno, né? Eu não sei se a irmã leu em algum lugar aí. Estou tentando lembrar. Isaac colocou aqui Apocalipse, acho que é essa aqui que eu estava tentando lembrar de Apocalipse, fala assim, Apocalipse 18:2,
Você colocar para todo mundo aí, talvez. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Acho que é isso aí mesmo. E a grande Babilônia é exatamente o que vai ficar aí depois do arrebatamento, né, da igreja, daqueles que são. Fechou seu áudio. A grande Babilônia, né, quando a igreja foi arrebatada e for só os crentes verdadeiros vão subir, vai ficar aí essa cristandade professa, que vai se reunir, formar, né, essa grande Babilônia aí. E um dia ela vai cair, né? E aí está falando que, né, olha o que tem nessa grande Babilônia, é o que está falando lá na palavra do grão de mostarda, como o Elton estava explicando muito bem ali, né? Onde esse grão de mostarda virou uma grande árvore, cresceu, virou uma grande árvore, e as aves vinham e faziam seu ninho ali. E essas aves aí representam realmente espíritos imundos ou demônios, influenciando aí, né, esses falsos, né, cristãos, e tornando assim uma coisa assim abominável, né? Mas só um ponto aqui que eu queria destacar, quando falar do crescimento, né? Porque quando a gente está na cristandade aí, quando se fala de crescimento, sempre se fala da questão que se ressalta e se dá muito mais, vamos dizer assim, ênfase e valor no crescimento numérico, né, dos crentes e tudo mais, né? Por isso que esse grande mostarda vira uma grande árvore, uma coisa estranha, como o Elton falou aí, porque uma mostarda, ela não vira uma árvore que se torna grande, maior do que todas, né? É digamos assim, uma árvore normal, né? Não é grande, mas ela se tornou, né? Cresceu e ficou maior do que as outras lá, e as aves aí vinham, pousavam nela e faziam seu ninho. Então, esse crescimento que tanto, né, a cristandade prega e corre atrás para ter grandes números, né? Isso essa palavra, vamos dizer assim, se realizando, né, se concretizando, se tornando real aí no, no meio cristão, né, nesse testemunho cristão aí virou essa árvore grande, onde está pousando essas aves aí malignas, né, porque todo tipo de coisa entrou e foi deixado entrar, e todo tipo de pensamento, de ideias, de práticas que não são bíblicas, que não são da palavra de Deus, se deixou entrar no meio e no testemunho cristão. Né? Quem fez isso? Senão, né, essas aves, esses demônios, esses espíritos malignos aí, com seus ministros, vamos dizer assim, né, que são os falsos doutores, falsos mestres que estão por aí ensinando essas coisas e levando muitos cristãos a essas práticas, né? Então, é realmente uma palavra que a gente vê isso acontecendo, né? A gente vai, agora quando for lá em Apocalipse, quando ela cair, a gente vai estar lá no céu, vai estar com o Senhor. Não vai ser agora, não. Por enquanto, ela está aí, crescendo, né? Crescendo, e as aves aí, fazendo seu ninho aí no meio, né? Que são esses espíritos malignos, esses demônios e tudo mais. A gente fala assim, né? É triste saber que no meio cristão,
né? Vamos dizer assim, Satanás e seus demônios, seus espíritos malignos aí tá tendo espaço, né? Tendo oportunidade de influenciar, de conduzir, né? De fazer com que cristãos, né? Tenham práticas que não honram e nem glorificam o nome do Senhor Jesus. É bem triste isso. É a ruína do testemunho, então a gente vai ter que vamos convivendo com isso de acordo com o que a palavra tem nos ensinado, né? Que é apartar-se da iniquidade. Vamos falar em 2 Timóteo 2,19, firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Isso. Deixa eu colocar aqui de novo, só para a irmã. A gente ver junto, né? Na semeadura aqui, como ela estava falando, em Mateus 13:4 diz assim: quando semeava uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Grava isso aqui, ao pé do caminho, que é a referência. E vieram as aves e comeram-na. Aí o Senhor vai explicar justamente esse momento em que essa semeadura caiu ao pé do caminho e quem são essas aves aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse arrebatar aqui é justamente o que a gente vê cá em cima. Isso aqui. E vieram as aves e comeram. É o maligno arrebatando do coração dessa pessoa. Então, essas aves aqui é a representação desses agentes, né, do maligno, de Satanás. Aqui o senhor coloca no singular, né, o maligno, veio o maligno, mas é nessa representação aqui. Então, aves aqui, quando a gente vai lá no grão de mostarda, fala também que as aves, né, qual o versículo mesmo? 32. 32. Né? 31, 32. Aqui. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes. Mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, aquelas mesmas aves que são representadas lá, naquele versículo, acho que é 13 ou 4, nesse mesmo capítulo, e se aninham nos seus ramos. Isso aqui são agentes de Satanás se infiltrando no meio dos crentes verdadeiros, dos cristãos. Esse aqui. Eles se aninham, como os irmãos estavam falando, né? Essa grande profissão cristã que existe aí, existe esses falsos que se introduziram no meio e fazem essas barbaridades aí que a gente já está conhecendo, né? Graças ao Senhor, os nossos olhos estão sendo abertos. Não sei se deu para a irmã também entender aí, né? Acho que foi Ana Carla, né? O Elton já falou, o Wesley também. Só corroborando com os irmãos. Entendi sim, Aparece irmão. lá em... Opa, desculpa, irmão, pode falar.
Não, é porque, assim, na verdade, eu tinha aprendido de uma forma errada, né? Quando eu fui ensinada a respeito desse versículo, eu entendia que tinha uma forma positiva. Só que quando os irmãos estavam lendo aí, eu comecei a perceber que não batia com o que eu tinha aprendido. E agora eu entendi, do jeito que o irmão Wesley, irmão, falou aí, o Elton, eu entendi sim, ficou claro. Na verdade, não é um crescimento normal, né, como o irmão falou, é um crescimento que vem com misturas, não é isso? No caso desse crescimento, dessa sementezinha que era pequena de mostarda, e deu esse crescimento dessa árvore grande. Se você estiver falando, El, pode falar, É, Wesley. não, é isso mesmo que a irmã falou. Ela entendeu direitinho mesmo. Viu, irmã? É isso aí. Muito obrigada, irmãos. Só mais um versículo que eu lembrei aqui, isso aparece logo depois em 2 Coríntios 11, do que Satanás está fazendo, né? Que o Bruce Young coloca aqui no livro, né? Nesse primeiro grupo de semelhança, né? O que Satanás está fazendo. Ele vai falar. Paulo fala, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. É o que você estava falando de, né, pessoas hoje que na cristandade professam, né, tomam o nome do Senhor, mas na verdade eles são obreiros fraudulentos, né, como Paulo fala aí, e né, são agentes de Satanás aí contra a obra do Senhor. Então, irmãos, esse primeira semelhança a gente viu, né, igual ele explicou aí do joio. A segunda foi a que a Ana Carla perguntou aí, essa do grão de mostarda, né, das aves, da 31 e 32 que a gente leu, e agora a gente vai ler essa 33, que é Satanás está introduzindo fermento no reino, que é o versículo 33. Irmã Rita vai precisar sair, uma boa noite aí para a irmã. Vou ler essa daí. É Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E aí essa questão aí que o irmão coloca aqui, a terceira, tem a ver com más doutrinas, né? Se algum irmão puder explicar aí. Essa aí é interessante a gente ver também lá em Apocalipse, né, para explicar essa. Apocalipse, deixa eu ver se é 2, quando fala da igreja de Tiatira. Deixa eu ver aqui. Do verso 20
Vamos falar aí, ó. Verso 20, né? O anjo da igreja de Tiatira. A gente sabe que essas igrejas, as cartas dessas igrejas, nos conta, né? Vamos dizer assim, são cartas que foram realmente escritas para igrejas que existiam na época lá de João, né? Mas ela, profeticamente, ela nos mostra o caminho, a história da igreja, né? Até, vamos dizer assim, o arrebatamento, que é ali no capítulo 4 de Apocalipse. E essa igreja de Tiatira aí representa o período histórico quando surgiu, né, aí surgiu o testemunho, esse tipo de testemunho, né? Cada carta, cada igreja é um tipo de testemunho que a gente, hoje, historicamente, a gente consegue identificar eles, né? Então, a igreja de Tiatira representa, né, o surgimento aí do catolicismo romano, né? E aí no verso 20 se fala assim: mas tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem como de sacrifícios da idolatria. Então a gente está vendo aí, né, uma mulher ensinando e enganando. E o ensino, aí no caso, um ensino com má doutrina, né, no caso. Está ensinando eles a se prostituir com medo do sacrifício da idolatria. Então, é má doutrina sendo introduzida aí. E a gente sabe, aí a gente vai lá em 1 Timóteo, capítulo, deixa eu ver aqui, 2, 1 Timóteo 2, deixa eu ver qual é o verso, 2, 11 e 12. Aí a gente sabe o que é a doutrina para a igreja é essa aí. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, né? Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o varão, aí está o marido, algumas traduções está o varão, mas que esteja em silêncio. A melhor tradução é mas que esteja quieta, porque o primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então, a doutrina para a igreja e o ensino e o mandamento para a igreja é que a mulher tem essa posição aí, ela não tem essa, vamos dizer assim, essa posição de ensino, né, na igreja. Então, a gente vê aí, voltando lá para a parábola, que como é uma coisa que não é do Senhor, não é de Deus, né? A gente vê aí na palavra falando assim, né, em Mateus 13, né, o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Então, a gente tem a farinha, que a gente, vamos dizer assim, que representa ali, né, o corpo ali, e aí é introduzindo esse fermento, que na palavra de Deus, os fermentos tem esse significado, essa figura daquilo que é mal, daquilo que é pecaminoso, aquilo que é pecado, né? E é introduzido por uma mulher. Introduzido aí por uma mulher. Então, está falando, né, disso aí. E que é o que a gente vê também hoje já acontecendo muito, né? Então, hoje, a maior parte da cristandade, né, aceitou, né, que a mulher tomasse essa posição no meio cristão de ensino. E, por conta disso, né, também vai se introduzindo também muita má doutrina e outras coisas mais. Isso não quer dizer que não vem através também de homens, né? A gente já viu aí homens maus, falsos doutores, falsos mestres e tudo mais. Então, a gente está pegando, porque quando está falando aí que
foi introduzido fermento por uma mulher, quer dizer que está tudo errado, entendeu? O fermento, que é coisa de mal, uma mulher, né, tomando uma posição do homem, de autoridade, de ensino, essas coisas mais, é porque está mostrando aí que está tudo errado. Então, vai e pega 3 medidas e aí introduz ali, na farinha ali, até que tudo esteja levedado. E, então, são 3 medidas. Então, são coisas, vamos dizer assim, pequenas e homeopáticas que foram entrando de forma homeopática no testemunho cristão, né? Que foram sendo introduzidas e aí foram sendo aceitas, e aquilo vai, e depois se introduz mais um pouquinho, e aí vai sendo aceito, vai sendo normalizado, vai sendo normatizado no meio cristão como coisa normal entre nós, e pronto. E aí, quando a gente vê os cristãos tendo práticas, né, que estão totalmente distantes daquilo que foi ensinado pela doutrina dos apóstolos e profetas lá no início da igreja, ou a doutrina de Paulo, né, que foi dada a ele para a igreja. Está, né, coisas que totalmente fora. Então, é por essa linha aí também, né, essa questão aí da mulher, do fermento, né? Essa questão aqui do fermento, a gente pode ver, que o irmão já falou da mulher, né? Até o irmão aqui, os irmãos nos ensinam, né? Que a mulher, ela tem o caráter de corrupção e o homem de violência. A gente pode ver essa questão do fermento, que o próprio Senhor explica em Mateus 16. O que é esse fermento aqui? E passando seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão, né, de pegarem pão para eles, né? E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, que o Senhor tem como uma má doutrina. Então, esse fermento nas Escrituras, existem outras indicações também, que o fermento nas Escrituras tem um sentido figurado de má, coisa má, de mal, e quando é aplicado em relação a ensino, má doutrina. Essa questão do fermento aí também, como Ana Carla falou, no meio cristão, né, é ensinado que é uma coisa positiva. Mas como os irmãos estão falando aí, na Bíblia, ele é sempre uma coisa negativa, o pecado, ou uma doutrina. Sempre é falado de, quando a gente lê na Bíblia assim, pães ázimos, é pães sem fermento, né?
isso lá os sacerdotes ofereciam. Paulo também, acho que ele fala assim, celebrai a Páscoa com os asmos da sinceridade. Acho que é assim, não lembro como é que tá. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por vós. Pelo que façamos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Né? Os asmos aí é sem fermento. Então é sempre, como os irmãos explicaram aí, uma coisa má, né? Negativa. E como a Ana Carla falou, eles ensinam como uma coisa positiva, que dá crescimento, né? Que fica, né, grandioso e tal. Que é o pensamento sempre, né, no meio cristão, é de crescer, de prosperar, de multiplicar e tal. E lá em Gálatas também, 4:9, acho que o Wesley até citou aí, mais uma exortação de Paulo. Deixa eu ver se é isso aí, é 5:9, eu acho. Né? É isso aí. Vamos botar um pouquinho para cima para a gente só entender o contexto aí. Para cima que eu digo para os primeiros. Ele vai dizer aqui, acho que deixa eu ver, do 5, acho que já dá para a gente entender. Versículos. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, ele falando para os Gálatas, né? Vocês estavam indo bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então eles estavam sendo ali persuadidos pelos judaizantes, né, a voltar, né, a querer se justificar pelas obras. E aí Paulo exorta eles aí, né, a fugir disso, porque um pouco de fermento, né, leveda toda a massa. Então, fermento sempre, como os irmãos estão explicando aí, na Bíblia aparece como uma coisa negativa. Né? Aí, nesse caso de Gálatas, né, Welton, é o fermento nesse sentido da má doutrina, né? Que era a má doutrina da lei, da circuncisão, de os cristãos voltar para as leis mosaicas, né, e se circuncidar. Então, como o Dal falou, pode ter o sentido do mau ensino, como o sentido também do mal moral. Por exemplo, a gente vai abrir lá em 1 Coríntios 5, verso 6, né? 1 Coríntios 5, verso 6, Paulo está falando à igreja de Coríntio ali sobre, né, um homem que estava em pecado moral e eles estavam sabendo, já era coisa pública e sabida, e eles não tomavam uma providência. Aí Paulo fala assim, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aí, nesse caso aí, o fermento, como um mal, no sentido mal moral, né, no meio da Assembleia ali, da Assembleia de Coríntios, que precisava ser retirado, né, precisava ser retirado. Então, em Gálatas, o mau ensino, a má doutrina, aí em Coríntios, né, um mal moral, um pecado moral permitido no meio da Assembleia, isso também vai contaminar toda a Assembleia. Né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas é no 5:9. Gálatas 5:9, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, e Coríntios lá, 1 Coríntios 5:6. Aí nos dois sentidos, né? O fermento como um ensino mau,
o mau ensino sendo introduzido, e lá em Coríntios, o mal moral sendo permitido no meio dos irmãos. Então, irmão, esses 3 primeiros aí que a gente viu, né, que é o primeiro grupo de semelhanças que o irmão traz aqui, Bruce, como ele fala assim, as 10 semelhanças podem ser divididas em 3 grupos. O primeiro grupo, da primeira à terceira, nos diz o que Satanás está fazendo no reino. Então, todas essas coisas negativas aí, né, que vem do inimigo, com certeza, sempre negativa, né, Satanás está fazendo no reino. Ele está introduzindo o joio, os seus agentes, né, também influenciando na cristandade, o propósito dele, né, de atrapalhar, né, a obra do Senhor e diante do mundo, né? E no terceiro aí como o Wesley acabou de explicar aí, né? Tanto o mal moral, né, pecado, e também maus ensinos, né, má doutrina. Então, esse primeiro grupo aí de semelhanças que o irmão traz é sobre o que Satanás está fazendo aí. Acho que deu para compreender, né? Queria só ler também um outro versículo, está em 2 Pedro 3:18, porque a gente lembra, a gente fala aí, por exemplo, na palavra do grão de mostarda, fala que teve aquele crescimento anormal, não é isso? No fermento aí também, se o fermento é introduzido, ele vai crescer também a massa ali, mas de uma forma má, porque é o crescimento do mal dentro da massa, vamos dizer assim, né? E aí, o que é um verdadeiro crescimento? Né? O verdadeiro crescimento da Assembleia ou do cristão é o quê? É o que Pedro fala aí, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, o verdadeiro crescimento de uma assembleia ou do cristão, né, vamos botar assim, pessoalmente, né, e particularmente cada cristão, o crescimento dele tem que ser isso aí. E de uma assembleia numericamente, né, mais e mais e mais e mais irmãos, né? Será que é isso que é o verdadeiro conhecimento? Não. O verdadeiro crescimento para Deus, para o Senhor, é crescer no conhecimento, na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Né? Pode ter muitos irmãos, né? Bom, né? Pode ter poucos irmãos, mas se estão crescendo na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, é um crescimento correto. Mas se tem muitos irmãos, né, uma grande quantidade de irmãos, mas aquela assembleia, né, não está crescendo na graça e conhecimento do nosso Senhor, será que realmente é o crescimento correto? Não é, né? Então, esse é o verdadeiro crescimento aí, que, que Deus dá, né? Que vem do Senhor. É esse crescimento aí. Outro ponto interessante também, irmão. Ou pode falar, irmão. Não, Isaac, isso aí falar um negócio com o Dal aqui, mas pode seguir. Só para concluir, um ponto interessante também que a gente nota é que essas parábolas elas estão se cumprindo, né, no nosso tempo. A igreja no início, né, eles não viram o cumprimento, né, dessas parábolas. E nós hoje podemos ver, né, claramente, né, manifestada. Porque a gente tem a palavra escrita, o que o Senhor disse, e nós vemos isso acontecendo.
né? A gente viu lá como começou, né, o cristianismo, né, como começou a igreja. Tinha aproximadamente 120, né, reunidos. Depois Pedro faz uma pregação de aproximadamente uns 3.000, né, umas 3.000 pessoas, né, foram batizadas ali. E como era a planta, né, era a menor das religiões, né, daquela época. O judaísmo, se não me falha a memória, era mais forte ali. E era a maior religião, certamente. E tinha várias outras, né, e o cristianismo era a menor planta, né, como a semente de mostarda e tal, e depois de se tornar uma anomalia, né, como os irmãos falaram, uma árvore que não era para se tornar uma grande árvore assim, porque virou uma mistura, né, de joio e trigo e várias. Por exemplo, hoje o cristianismo parece que tem mais de 2 bilhões, mais de 2 bilhões de seguidores, né, de pessoas que professam, né, ser cristãos. Parece que a segunda religião é o islamismo, e deve ter mais de 1 bilhão. Só que assim, lá o islamismo é só como é que é essa religião? É Muçulmano. alguma coisa assim. Os Muçulmanos. muçulmanos, essa mesmo. Obrigado, irmão. É só isso, não tem mistura lá. É o budismo, o espiritismo e por aí vai, é só aquilo ali. Mas se a gente olhar hoje, como é que é essa planta, né, que se tornou essa semente de mostarda, né, o cristianismo? Então vai ter diversos segmentos, protestante, evangélico, católico. Aí dentro disso vai vir denominações de vários tipos, de várias maneiras. Então, olha como a gente consegue ver hoje claramente essas parábolas do Senhor, né, se cumprindo, né? Está manifesto hoje. E tem pessoas que ainda não creem na Bíblia, né? Quanto tempo isso foi escrito, e olha como nós estamos vendo hoje isso claramente. A igreja no início não viu isso. E nós estamos hoje aqui vendo claramente, estamos já nos últimos dias e se cumprindo, né? Porque hoje o cristianismo, segundo, né, as informações aí, as pesquisas, é a maior religião, bem longe da segunda. É mais de 2 bilhões, a segunda tem mais de 1 bilhão, enquanto o cristianismo é mais de 2 bilhões. E realmente, como os irmãos explicaram, né, da semente, né, não tinha como essa semente de mostarda se tornar a maior planta, né, ser a maior planta. Então é algo fora do comum, né, fora da lógica, fora da razão. E é justamente por conta disso, né, dessa mistura, né, que aconteceu, como foi bem explicado aí nas 3 primeiras semelhanças, nas 3 primeiras parábolas, onde o inimigo está atuando, né? E por isso que isso aconteceu. E só não vai enxergar isso quem não quer enxergar, porque está muito claro. Graças ao Senhor por isso. Os irmãos, eu ia falar com Dal, já que é só para a gente ficar nesses três, como já estava dando nosso horário, né? Ficar nesses 3 pontos que na próxima a gente conseguia ver o outro grupo, né? Completinho. E aí eu lembrei, Isaac falando aí, os irmãos falando de Simão, o mago, lá em Atos 8, que a casa de Deus, em 2 Timóteo, ela se transforma na grande casa, né? Ou seja, a casa de Deus, onde era para ter só salvo, né? Ela se torna uma grande casa onde tem vasos de honra e vasos para desonra também. E aí, lá em Atos 8, versículo, deixa eu ver, 8, fala de Simão, ele fala que Simão, ele viu aqueles sinais, deixa eu ver se tá fácil aqui. Para cima um pouco, que ele foi batizado. Acho que é aí, no 13.
E creu até o próximo não, né? Mas como cresce, eu vou ler o 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca, acho que é do reino de Deus, não estou enxergando bem por causa da tarjinha aqui, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Aí segue a história, né? Mas aí os irmãos falam que nesse dia, a casa de Deus, que era para ter, né, era para ter somente salvos, né? O corpo de Cristo é todos os salvos, né? Todos os que creram no Senhor Jesus Cristo foram salvos, faz parte do corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça no céu, a cabeça no céu. E aí os irmãos falam que nesse dia aí, a casa de Deus ficou maior do que o corpo de Cristo. Era para ser os dois do mesmo tamanho, né? Tanto o corpo de Cristo só tem salvo, a casa de Deus também só deveria ter salvos. Aí, nesse dia aí, que Simão foi batizado, né? Ele passou a professar a fé em Cristo, né? Carregar, digamos, como os irmãos explicaram aí no dia que a gente estava lendo, acho, sobre batismo, né? Vestiu a camiseta, né, de cristão, vestiu a camisa de cristão, né? Entrou para dentro da casa, mas sem fé. Aí os irmãos citam essa passagem, né, de Simão, que ele estava só interessado, né, usar aquele poder ali para ganhar dinheiro, mas sem fé nenhuma. Aí os irmãos falam que a casa de Deus nesse dia aí ficou maior que o corpo de Cristo, né? Foi colocado um ali dentro sem fé. E aí foi o que o Isaac estava falando, né? Hoje a gente compreende bem isso aí, né? Que a gente tá enxergando, olhando para trás agora, é história para a gente, né? E a gente consegue compreender. Certo, irmãos? Então, se ficou alguma dúvida ou algum assunto assim que queira voltar, os irmãos aí anotam, depois pode falar, tá certo? Pode se expressar, não tem problema não, porque a gente vai aprendendo aos poucos. Tudo ok, Larissa? Tudo bem, né? Malva, Caetano, as irmãs todas aí. A Geu também. A Ludmila aqui, que é a filha de Waldemilson, tá com a gente. Qualquer pontozinho aí que as irmãs ou os irmãos acharem que a gente deve voltar, falar de novo, a gente faz, viu? Estamos caminhando juntos. Valdilene da família Buscapé. Então, Elton, Isaac, Wesley, a gente para aqui nesses três. Próxima semana, de 4 a 6. Deixar marcadinho aqui. Tudo certo. Quer agradecer, Wesley, para a gente encerrar? Sim. Vamos agradecer.